Se teve um conceito legal que o spin-off do Apocalipse dos Deuses nos trouxe, foi o conceito de deuses exteriores aos céus, seres socialmente reclusos do paraíso, inomináveis, imprevisíveis, misteriosos, e naturalmente essa categoria divina será um grande ponto focal no torneio do Apocalipse. Afinal, temos mais da metade da lista com esses tais deuses exteriores. Por isso hoje eu tô aqui para, junto com vocês, teorizar que personagens da lista do Apocalipse são deuses exteriores, quais que não são deuses exteriores e que títulos esses misteriosos deuses podem ter. Pra gente poder cravar quem é ou quem não é um deus exterior, primeiro a gente precisa entender o que é, afinal de contas, um deus exterior. Como explicado no capítulo 1 do mangá, deuses exteriores ou Alter Gods são deuses inomináveis, imprevisíveis, misteriosos e especialmente deuses perigosos para o Valhalla. Normalmente eles não seguem ordens, são extremamente rebeldes e pelos mais diversos motivos carregam consigo o título de deus exterior aos céus, um pária da sociedade divina. Pelo que podemos entender dessa categoria social que são os deuses exteriores, para ser um, é importante que você construa uma fama, e para isso normalmente se tem um grande evento que ocasionou você ganhar esse título. Pegando o primeiro deus exterior apresentado no mangá de exemplo, temos Ra-Horaket, o líder do panteão egípcio, mas que apesar disso é tão arrogante que não segue ordens de ninguém e não liga para nenhuma lei. Mas o evento que ocasionou ele se tornar um deus exterior foi explicado no capítulo 3 do spin-off, que diz que o Ra ficou furioso com a negligência humana e decidiu exterminá-los por conta própria. Ele não perguntou para os outros deuses, não teve conselho divino nenhum para decidir isso, ele simplesmente foi lá e tentou matar os humanos, matando assim também diversos deuses e anjos que tentaram parar, o avanço dele, e ele transformou o Egito inteiro em um deserto escaldante. E com esse evento, o Ra foi visto, foi colocado como um deus exterior aos céus, conhecido pelo título de Imparável, porque ninguém conseguiu pará-lo nesse evento. Então vejam como ser um deus exterior normalmente vai requerer um fato relevante na sociedade dos deuses, e esse fato normalmente vai ocasionar em um nome conectado a esse fato. Então vamos pegar a lista do Apocalipse e ver quais são os deuses exteriores confirmados e claro, quais que podem ser também. Além do Ra-Horaket, temos o Kuchulain como um deus exterior confirmado, sendo ele o Ingovernável, devido ao seu histórico. O mangá não apresentou o evento que fez o Kuchulain ser um deus exterior, mas é bem possível que vejamos ele no combate do Chulain contra o Sun Wukong no futuro, ou até na semifinal se ele passar, provavelmente contra a Morrigan, momentos que o mangá certamente vai explorar mais do passado do semideus celta. E falando no macaco, outro deus exterior confirmado é ele, o Sun Wukong. O rei macaco é um dos deuses mais rebeldes e de espírito livre de todo o mangá, então é mais que natural que ele seja considerado um deus exterior. O evento mais relevante da sua vida é obviamente a Jornada do Oeste, mas o mangá não chega a dizer que foi esse evento em si que o transformou em deus exterior. Provavelmente foi mais a sua personalidade rebelde e suas diversas batalhas ou rebeldias contra deuses budistas, contra Emadaio e entre outros. E justamente por ser alguém que nessa jornada adquiriu uma durabilidade tremenda e por não ter sido quebrado mesmo depois da brutal Jornada do Oeste, que o Sun Wukong tem o título de Inquebrável. E o seu oponente no Apocalipse também é outro deus exterior confirmado. Na realidade, ele é o primeiro deus exterior, que é o Prometheus. Curiosamente, o Prometheus não tem um título, diferente do Ra, que é o Imparável, ou do Chulain, que é o Ingovernável, ou do Sun Wukong, que é o Inquebrável. O Prometheus não demonstrou ter nenhum título com um in, por assim dizer. Ele é apenas dito como o primeiro deus exterior. E obviamente, o que levou ele a ser considerado como o primeiro deles foi o ato de dar o fogo sagrado para a humanidade contra a vontade dos deuses. Para a terceira luta temos mais um deus exterior confirmado, a Fênix Celestial Zuki, ou Suzaku, chame como quiser, que detém o título de deus exterior injusto, especialmente por ser o líder de um grupo de deuses assassinos, o maior assassino de aluguel dos céus. No momento que esse vídeo está sendo gravado, a gente ainda não sabe qual que foi o evento que originou o nome de injusto para o Suzaku, se é que ele tem um evento de fato, mas provavelmente o fato de ele e do Suzaku, o seu grupo, buscarem a vitória a qualquer custo,
incluindo por usarem métodos sujos, deixa claro por que o nome dele é injusto. E temos o seu oponente, né, sendo provavelmente a primeira escolha aqui dos vídeos de deuses que não são deuses exteriores, que no caso é o Indra. Dado a condição do reino hindu antes do Shiva unificar eles, né, que era uma terra selvagem, sem leis, onde o mais astuto e forte sobrevive, até daria pra pensar que o Indra foi um deus exterior, ou melhor, que ele seria, né, caso tivesse tido a oportunidade de ser visto assim. Mas hoje certamente ele não é um. Já tivemos pelo menos 3 ou 4 capítulos como oportunidade para citarem que Indra é um deus exterior, e mesmo assim ele não foi citado como um, o que faz muito sentido, pois Indra atualmente não tem nada de rebelde ou misterioso. Ele na realidade é um aliado de um dos deuses mais amistosos para o Valhalla, que é o Shiva. Então nesse caso, creio que temos o nosso primeiro deus da lista do Apocalipse, que não é um deus exterior, que é o deus do trovão Indra. E seguindo para o último confronto da primeira chave, temos outra que é já confirmada, com inclusive seu título já sendo revelado pra gente, que é a Morrigan, a deusa inacreditável, unbelievable, na qual não sabemos que evento a tornou um deus exterior, mas imagino, né, teorizando aqui, já começando a parte de teoria do vídeo, que é algo semelhante ao do Ra. Ela entrou em uma onda de destruição por algum motivo e ninguém conseguiu parar, então todos notaram o quão inacreditável era a força dela. E o seu oponente é o deus chinês Neza, outro deus exterior confirmado, já que ele aparece comumente dentre os deuses exteriores que o mangá usa para ilustrar algumas coisas dessa classe. Não sabemos qual é o seu título, então daqui pra frente no vídeo começa a teoria dos títulos em si, pois o Neza é dito ser o deus criado pelos deuses, portanto eu o colocaria como o Unnatural, que em português seria difícil criar uma tradução que seguisse o in, né, que a gente tem, mas a gente poderia colocar ele como o inatural, uma palavra bem esquisita, mas que sim, existe de verdade na língua portuguesa. O que fez ele ser um deus exterior? Bom, supondo que ele é um deus criado pelos deuses e tem essa vibe meio robótica graças à armadura, por que não ele ser conhecido como o inatural, por ser um deus que se rebelou contra o seu deus criador? Seria um tanto quanto interessante. Aproveitando que a gente está na metade da nossa leva de teorias, deixa eu te lembrar de dar o like e se inscrever aí embaixo para ajudar o canal nessa jornada aos 6.000 inscritos, a próxima meta aí do canal, depois a gente bater os 5.000, beleza? Conto com você, fechou? Agora indo para outra chave do Apocalipse, essa é uma das que ainda tem muitos personagens do qual a gente não conhece, então temos muito espaço para teoria ainda, mas o primeiro é o tanto quanto familiar pra gente, que é o Ahura Mazda, o Unbalanced, o instável, que me parece evidente ser pelo fato de ele ter aparentemente duas personalidades, e quem sabe a personalidade maligna dele na forma do deus maligno do zoroastrismo Angra Mainyu deve ali ser uma que aparece bastante, né, tomando ali a forma de alguém instável, e deve ser também um feito que ele deve ter feito, o Angra Mainyu, algo aterrorizante nos céus para ser chamado de fato de instável. E no seu oponente temos o Muramasa, que o autor de Gods já confirmou não ser o nome do deus e sim o nome da espada, ao menos aparentemente. Por isso é bem difícil prever alguma alcunha para esse personagem, se é que ele realmente é um deus exterior, mas eu acredito que ele sim vai ser, porque visto que é um personagem original do mangá, né, quanto maior a personagem original, maior a tendência do mangá de Apocalipse puxar para sua sardinha e transformar esse personagem num deus exterior, que é um conceito original do spin-off. Com isso, eu diria que o Muramasa pode ser o Unshattered, que tem um sentido muito parecido de ser algo não quebrável, então se tenderia a traduzir ali para inquebrável, né? O problema é que essa também é a alcunha do Sun Wukong aqui no português, então eu iria particularmente para o Indestrutível, fazendo referência à espada e o seu portador serem tão afiados que seriam considerados indestrutíveis, assim como o fio da espada mais perfeita. Seguindo para o próximo combate, temos dois personagens que eu vejo como não sendo deuses exteriores. Um nós já conhecemos, né, o Ema Daio, o rei do submundo da Ásia, que justamente por ter esse título eu não vejo ele sendo um deus exterior. Claro, ser relevante em um panteão não impede um deus de ser um deus exterior, mas ser o rei do submundo não tem a ver com a hierarquia de um panteão, e sim de ser uma figura relevante para os planos divinos como um todo, então eu não vejo ele sendo um deus exterior. E o Shinigami é outro que, assim como o Ema Daio, eu não acredito ser um deus exterior. Assim, chance ele tem, né, afinal a gente nem conhece o personagem dele, mas supondo que ele é o deus da morte, ou no mínimo alguém responsável pela morte em Shumatsu, ou a transição de alma ali, né, entre os planos de Midgard pro Valhalla, ele então poderia ter sim um cargo, né, uma responsabilidade tão grande quanto a do Ema Daio. Então pra mim, ele, assim como o rei do submundo da Ásia, não é um deus exterior. Mas os próximos 4 não tem jeito, todos são figuras caóticas e assustadoras, começando com o que também é canonicamente um deus exterior, no caso talvez o mais absurdo deles, que é
o Belial, o Untouchable, o Intocável, que eu vejo duas possibilidades para o seu nome. Ou ele é tão fodão que ninguém pode tocar ele, né, só uma parada ali, mais uma vibe de autoridade, de imponência, ou então ele tem alguma habilidade relacionada ao toque, ele pode matar alguém com o toque, ou destruir alguma coisa com o toque, algo do tipo, né, e por isso ele é conhecido como o Intocável, porque não dá pra tocar nele, né. E o seu oponente é ninguém mais, ninguém menos que Leviatã, a besta marinha da Bíblia, que certamente vai ser um deus exterior, que eu chuto que possa ter o título de Untamed, ou o Indomável, sendo ele uma espécie de besta da mitologia, né, uma besta mitológica. Esse título então poderia representar algum evento onde tentaram domá-lo pelo bem dos deuses, mas ele se rebelou contra os deuses, uma espécie de criatura que era para ser um mascote dos deuses, mas se tornou de fato indomável, algo como a Python, né, que caiu dos céus, só que bem mais forte que a Python, obviamente. Então temos Surtur, o gigante de fogo, que será aqui o dada sua natureza que é dita trazer o Ragnarok, um ser que ninguém conseguiria vencer, e por isso ele seria o... E para enfrentá-lo temos a Hydra, a criatura de 9 cabeças, que certamente será o Unbeatable, a imbatível, dada sua natureza quase imortal que ninguém conseguiu realmente finalizá-la, assim formando um combate bem interessante aí nessa chave final entre Hydra, o deus imbatível, e Surtur, o deus... Com isso fechamos a lista do Apocalipse dos Deuses com 13 de 16 deuses exteriores na lista, o que casa com o capítulo 1, que diz que mais da metade são deuses exteriores. Os que eu não vejo sendo são Indra, Emadaio e Shinigami, enquanto os outros deuses exteriores seriam então Haoraket, o Imparável, Cuchulainn, o Ingovernável, Sumukong, o Inquebrável, Prometheus, o primeiro deus exterior, Zuki, o Injusto, Morrigan, a Inacreditável, Neza, o Inatural, Ahura Mazda, o Instável, Muramasa, o Indestrutível, Belial, o Intocável, Leviatã, o Indomável, Surtur, o... e Hydra, o Imbatível. E como deuses que não vejo sendo deuses exteriores, temos Indra, o deus dos trovões hindu, Emadaio, o rei do submundo da Ásia, e Shinigami, o deus dos mortos. E você, qual que é a sua expectativa para os títulos dos deuses exteriores? E qual deles que é o que você tem mais expectativa, né? Comenta aí embaixo e não se esquece do like e da inscrição, beleza? Como sempre, um agradecimento aos boosters do server do Discord e aos membros General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Nada, Arthur Luiz, Omni, Rito73, Shumatsu no Valkyrie Round 1, 2, 3, 4, Dark e Alex Zeidan, e o Imperador Celestial Martin UD, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.